Olá, meu nome é Pamela Margarida, eu sou dona da Faço as Contas, uma escola de educação financeira para nanonegócios. Eu sonho com um mundo onde todas nós possamos viver bem, vendendo a nossa arte. Aqui na História da Dona, vamos conhecer, nos fortalecer e inspirar com histórias de mulheres reais que começaram seus negócios do zero, tomaram posse dos seus títulos de donas e hoje seguem plenas nesse propósito. Hoje nós vamos conhecer melhor a Maria Clara Magalhães, sócia da Matula Cozinha, criadora de conteúdo no Papo de Bolo e consultora do Sebrae. Maria Clara abriu uma das primeiras casas de bolo caseiro contemporâneas aqui de BH. Teve a coragem de vendê-la no auge, mudou de rumo algumas vezes e hoje vai contar para a gente essa história. Seja muito bem-vinda, Maria Clara. Muito obrigada, Pan. Estou muito feliz de estar aqui com você, conversando com a sua comunidade linda e engajada. Nós que estamos muito felizes em te receber. Seu nome foi muito pedido. Eu também sou sua fã. Ah, Minha que comunidade te chique! adora. Recíproca verdadeira, já te falei. Já vou começar contando para o povo que você, para mim, é a rainha dos boletos pagos, que eu já te chamo disso tem quanto tempo? Amo esse título. Eu também amo esse título. Eu recebo. Ó, então, para começar, conta pra gente um breve resumo da sua vida. Antes de ser empreendedora, você cresceu querendo ser o quê? Ô, Pan, você sabe que outro dia eu estava pensando nisso, que eu não, eu tenho que perguntar isso para minha mãe, para Mary B, o que que eu falava, o que que eu queria ser. Eu sempre fui uma pessoa muito sensível, assim, sabe? Eu sempre gostei muito de gente. Acho que essa é uma das minhas principais características como pessoa, assim. Então, eu acho que eu sempre soube que eu queria trabalhar com gente, mas eu não sei, assim, muito o que que eu falava quando eu era criança, não, sabe? Você é muito comunicativa, né, Maria Clara? Se dá bem assim com todo mundo. Muito. Fala mais do que o homem da cobra. E como é que você começou a empreender? Como é que você foi parar lá? Então, eu sou formada em Relações Internacionais e quando eu formei, eu atuava na área de comércio exterior. Eu já tinha um tempo atuando dentro dessa área, depois eu trabalhei em grandes empresas no setor de importação, né, de compra e de importação, e eu era muito infeliz no meu trabalho, eu não gostava do meu trabalho, sabe? Era aquele clássico de chegar segunda-feira, eu chegava segunda-feira assim, em depressão, esperando Essa já área de passar a relações semana. internacionais, ela acaba sendo muito burocrática, né? Na verdade, ela é uma área muito difícil da gente ter uma colocação propriamente dita em relações internacionais, né? Muitas pessoas vão para essa área de importação, mas isso é comércio exterior. Isso já não é mais o RI, né? Então é uma área muito difícil de mercado, né? Geralmente tem mais mercado se for para trabalhar com alguma coisa de concurso público. E assim, isso nunca foi o meu perfil, sabe? Isso é uma coisa que eu sempre soube que eu não queria fazer. Tentar prestar concurso, é uma coisa que nunca teve no meu radar. Eu também não. E Mesmo quando eu não sabia o nunca que que eu queria ser, eu sabia que eu não queria ser funcionária pública. funcionária pública. E engraçado que eu acho que a gente é mais ou menos da mesma geração, e era muito comum, assim, essa coisa de você quer uma estabilidade, você tem que procurar um concurso público, você tem que fazer direito, porque pelo menos você faz um concurso público e você fica garantida. Eu não É. quero garantia, não, eu quero correr risco e ser feliz. Nossa, quantas vezes que eu já ouvi assim: ah, você é muito inteligente, você tem que prestar concurso. Eu pensava assim, hoje então quer dizer que as pessoas inteligentes estão tudo dentro das empresas públicas. Pelo amor de Deus. Exatamente, assim, né? Claro que nada contra quem presta, quem prestou concurso, É. quem tem carreira pública, mas eu acho que é uma coisa de reconhecer perfil, né, Pam? E eu nunca tive esse perfil. E aí eu já estava já há muito tempo infeliz no meu trabalho, e aí me veio, eu tinha vontade de empreender, não era um grande sonho, mas o meu ex-marido, ele é um grande empreendedor, uma pessoa que eu admiro muito, e aí eu tinha acabado de casar, e ele sempre me estimulou muito, ele falava, por que que você tem perfil, né? Eu acho que você tem um super perfil de liderança, monta alguma coisa para você, pensa em alguma coisa para você, e aí eu comecei a amadurecer mesmo a possibilidade de fazer isso. Comecei a olhar um monte de franquia na época, comecei a estudar mercado de franquia, cheguei a começar a negociar com franquia de coisa de lingerie, mas nada a ver comigo, É. impossível também. E aí foi assim que eu caí na questão do empreendedorismo, né?
E aí eu já engatilho falando em quê? Em bolo. Em bolo. O que que acontece? Eu gosto muito de contar essa história, né? A gente que é de Minas Gerais, a gente tem essa cultura de cozinha muito forte em todas as famílias mineiras, né? Isso não é um Você privilégio sempre da minha. cozinhou? Não. Cozinho tenho de uns anos pra cá, sei lá, de 10 anos pra cá, um pouquinho, nem né, um passado recente. Vocês são de É, Divinópolis? Sua mãe é de nós Divinópolis. somos de Governador Valadares. Governador Valadares. Sim. Governador Valadares. E a minha mãe, assim, minha mãe, né, uma casa de 11 filhos, e minha mãe, uma exímia cozinheira, minha avó, mãe dela, exímia cozinheira, minha avó foi cozinheira de bar. Eles tiveram um bar né, quando minha mãe era mais jovem, um dos irmãos dela lá em Valadares. E aí tinha esse histórico muito forte da minha mãe sempre ser uma exímia cozinheira, cozinhar muito bem. Minha casa vivia cheia de gente, porque casa que tem comida tem gente o tempo inteiro, né? Sim. E eu gosto muito de contar a história dela, porque além de cozinheira, né, minha mãe sempre foi uma exímia boleira. E durante um tempo lá em Valadares, eu era jovem ainda, eu devia estar com uns 14 anos mais ou menos. Num período de aperto financeiro muito grande lá em casa, minha mãe começou a fazer bolo para fora. Meu pai estava desempregado e ela começou a fazer bolo para fora para pagar a conta mesmo. Tava com conta atrasada, 3 filhos na escola. Eu tenho 2 irmãs mais novas. E Sim. a história da minha mãe com bolo começou assim. E aí ela vendia bolo para a cidade inteira em pouquíssimo tempo. E ela morre de orgulho de falar que ela pagava as contas e levava a gente para a praia no final do ano com o dinheiro do bolo. É, porque mineiro, ainda mais de Valadares, ali já na beirada do Espírito Santo, né? Guaraparis. Paris. E aí, então, a sua mãe já tinha esse histórico de bolo e quando você foi empreender, você lembrou disso. Tinha esse histórico, e aí assim, aí depois, né, ela ficou trabalhando com isso, acho que uns bons 3 anos, mais ou menos, e aí depois a gente mudou para BH, mudou a família inteira, né, meu pai já tinha, né, se recolocado no mercado, já não estava mais naquela necessidade, e aí ela parou de fazer, e ela sempre contava essa história, né, que quando ela vendia bolo, que ela vendia muito bolo, que ela ganhava dinheiro, que ela levava a gente para a praia, que ela pagava as contas de casa, e é uma coisa que ela contava assim com muito carinho, né? E aí eu lembro que eu, nesse período de procurar, né, em que empreender, o que fazer, eu estava em São Paulo, meu primo, que é pai do meu afilhado, mora lá, estava visitando meu primo, e aí era um conceito muito novo de negócio em termos de Brasil mesmo, né? E aí eu lembro que do lado da casa dele tinha uma loja de bolo, foi uma das primeiras lojas de bolo do Brasil, que chama Bolo à Toa, ela existe até hoje, inclusive. E na hora que eu entrei naquela loja, sabe quando você vira e fala assim, gente, é exatamente isso que eu quero fazer da minha vida. Mas você foi bem disruptiva para a época, né, Maria Clara? Porque a gente está vivendo hoje, 2023, um resgate muito grande das identidades, graças a Deus. Graças a Deus. Mas isso é recente. Até pouco tempo atrás era meio, entre aspas, brega a identidade, né? Exatamente. Então, abrir uma casa para vender um bolo que a tia faz, que a avó faz, foi uma coisa disruptiva. Foi muita ousadia, muita mesmo, assim, né? A gente foi a primeira loja de bolo aqui de BH, Pam. E assim, né? BH, querendo ou não, é um mercado grande, é uma capital. E aí a gente trabalhar nesse conceito, e eu acho que é um desafio maior ainda, porque igual você falou, e eu também falei, a gente tem uma cultura de cozinha muito forte. Então, assim, por que que a pessoa vai comprar um bolo numa loja e não vai pedir a tia dela para fazer em casa? Por que ela não vai pedir a avó dela para fazer em casa? Por que que ela mesma não vai fazer um bolo em casa? Então, realmente, mas é engraçado que, assim, foi uma coisa que eu me apaixonei tanto. Eu sou uma pessoa movida a paixão. Eu sou pisciana, né, minha filha? Tem Então, que eu estar me apaixonei apaixonada. tanto, muito apaixonada o tempo inteiro, mesmo que daqui uma semana esteja apaixonada por outra coisa. Eu me apaixonei tanto que eu tinha muita certeza que ia dar certo. Eu falei, gente, eu não tenho a menor dúvida que isso vai dar certo. E deu muito certo. Que legal, realmente, assim, eu Muito certo. lembro muito antes de te conhecer, tem o quê? Tem uns 10 anos, né? A Tem que Bolo a gente Nossos. inaugurou o Bolo Nosso tem 10 anos. Porque eu me lembro que na época eu ainda trabalhava no Sebrae e eu tinha um cliente bem ali pertinho, assim, eu passava na porta e falava, gente, que legal, uma loja que vende só bolo. E Muito minha mãe é legal. da roça, né? Também tem histórico de pai com venda, assim como a sua mãe. Minha mãe cozinha toda a vida. Então, de fato, o bolo comum,
Ele é super tradicional na minha família também. Eu achei bem legal, assim, na época. É engraçado, porque talvez quem esteja nos ouvindo agora vê tanto bolo caseiro por aí que nem consegue se lembrar, né? Que isso há 10 anos atrás não era Não essa moda que tinha. é hoje. Não mesmo, Exatamente. só tinha em supermercado, né? E mesmo assim, supermercado ou padaria, geralmente são aquelas misturas prontas, não tem nada a ver com o bolo que a gente bate na casa da gente e coloca na mesa, né? Nada a ver. Então, e outra coisa que eu sempre, quando eu vou contar desse início da Bolo Nosso, Pão, que eu falo com tanto orgulho assim, eu lembro que a Bolo Nosso, ela inaugurou em maio, dia 2 ou dia 3 de maio, se eu não me engano, e eu lembro como se fosse hoje, que no primeiro mês a Bolo Nosso pagou as contas dela, terminou no zero. Eu Ela lembro já como se fosse começou hoje. pagando A minha como? despesa era 17 mil reais, né, com insumo, com tudo, e eu lembro que no meu primeiro mês de Bolo Nosso a gente faturou 17 mil reais. Que Muito maravilhosa. legal. E você começou É, bem corajosa, né, Maria Clara? Porque você já começou num ponto muito caro de BH, né? muito caro. Assim, né? Eu não posso também menosprezar aí o fato dos privilégios que a gente tem muitos, né? Mas e que eu tive muito quando eu abri a loja. Foi uma coisa muito bem estruturada, né? Então, assim, a gente entrou com um super investimento de marca, com um super investimento de estrutura. A loja era muito linda, né? A gente contratou um arquiteto super legal. Eu tive uma assessoria de imprensa, eu fiquei um ano como assessoria de imprensa. Então eu entrei, pelo menos na Bolo Nosso, eu entrei com uma estrutura para fazer aquilo ali acontecer muito forte. Foram quantos anos trabalhando lá e como que foi a decisão de vender? Foram 6 anos à frente da Bolo Nosso. E aí, contando um pouquinho da minha trajetória da Maria Clara Cozinheira, né? Que até então eu entrei de sociedade com a minha mãe, a gente decidiu montar a loja em sociedade. E eu falei com ela, mãe, você vai cuidar de produção, né? Vai cuidar de equipe, porque a gente sempre teve equipe, né? Nunca fomos só nós duas. Falei com ela, mas isso aí vai ser a responsabilidade 100% sua e o resto todo você e eu, né? Esse era o nosso combinado. Com 4 anos que a gente já estava com a loja, minha mãe já falou comigo, falou, minha filha, eu quero aposentar. Não quero mais, eu quero ficar em casa, que eu tô de saco cheio de ter que ficar vindo para cá todo dia. E aí foi muito legal, porque uma coisa da Maria Clara, né? Eu não acredito da gente ser dona de qualquer empresa, de qualquer negócio que você não tenha 100% de domínio dele. Você pode ter 50 pessoas trabalhando para você, mas eu acho que você tem que saber executar o papel de cada uma daquelas pessoas ali, né? E apesar de eu já ter uma equipe consolidada na cozinha e tudo, eu me arranhava nos bolos, era bem mais ou menos assim. Eu falei, não, agora eu preciso aprender isso aqui, né? Porque sem minha mãe aqui eu não posso ficar na mão de funcionário, né? Eu não posso deixar na mão de equipe, porque se eu quiser mudar a rota, quiser fazer alguma coisa aqui, eu fico muito à mercê, né? E aí também esses meus 2 últimos anos à frente da loja, eu acho que foi meu PhD mesmo no empreendedorismo, porque ter sócio é bom demais, gente. A partir do momento que você tá sozinha, nossa, mãe do céu, faz muita falta. Engraçado você falar isso, porque, infelizmente, eu tenho ouvido muita história ruim sobre sócio, principalmente sócio parente, que estraga a relação, de que é difícil, cada uma quer ir para um lado e tal. Mas você e sua mãe se deram super bem e quando ela saiu, você passou aperto. Olha, em termos de sociedade com família, é muito desafiador. Eu e minha mãe, a gente tinha muita dificuldade também de relacionamento. Às vezes chegava Natal, final do ano, tava todo mundo de bico lá dentro de casa, emburrado uma com a outra. Isso acontecia demais, né? Infelizmente, a gente tem mais dificuldade de levar quando é familiar. Mas Sim. ainda assim, em termos de empresa, né? Hoje eu já estou aí na minha terceira empresa. Faz muita falta você ter um sócio, nem que seja uma pessoa para você dividir uma preocupação. Nem que seja você ligar e falar assim, Pamela, pelo amor de Deus, o aluguel vence mês que vem e esse mês as vendas foram péssimas, o que é que nós vamos arrumar? Jesus! Nem que Então, seja para assim, é chorar muito bom, junto. nem que seja para reclamar. E então, assim, aí eu fiquei esse tempo sozinha, foi muito bom, porque aí eu entrei, me apaixonei mesmo aí pela cozinha. E evoluí muito, porque né, eu fiquei sozinha tomando todas as decisões e tudo por minha conta. Mas isso, por outro lado, também começou a me desgastar. Porque apesar de eu, né, igual eu te falei, eu adoro lidar com pessoas e tudo, eu tenho um pouco de dificuldade de me sentir presa nas coisas, sabe?
E aí eu estava sozinha na frente de uma loja, eu estava com muito mais atribuições e muito mais presa à frente daquela empresa ali do que quando eu tinha mais uma pessoa para dividir, né? E aí você E estava aí, tomando conta desde a pesquisa de novos produtos até fechar o portão, vai de embora. tudo, 100% de tudo, absolutamente tudo, né? Como é que é? Eu não sei, é chuta, cabeceia e defende, né? Esqueci como é que é a metáfora aí, mas fazia tudo. E assim, e eu sou uma pessoa muito. Se eu coloco meu nome na frente de alguma coisa, você pode ter certeza que eu vou olhar 100% de tudo daquilo ali. Então, eu sempre tive equipe, tinha gerente, tinha tudo, mas eu nunca consegui me afastar assim da loja, sabe? E eu tinha outros projetos, eu tinha vontade de ter um projeto digital, e aí eu comecei a me sentir muito presa naquele horário comercial, né, no segunda a sábado. E aí foi uma coisa que começou a me desgastar, e eu comecei a pensar na possibilidade de não querer aquilo mais, né? Sim. E foi muito doido, assim, acho que foi um ciclo muito assim, que começou a se fechar, que eu acho que o universo, quando a gente demora demais por aí, ele vem dar um chute na gente, né? Não adianta ficar enrolando, não, porque a gente não enrola ele, não. E aí veio essa coisa eu recebi essa proposta de venda na loja. Foi super difícil para mim para decidir sobre isso, né? Ainda hoje, existe um estigma muito grande quando a gente fala que vai vender uma empresa, porque a pessoa ela só pensa assim, quebrou. É a única coisa que a pessoa imagina dentro de uma empresa. Então, eu fiquei durante muito tempo com medo das pessoas saberem aquele processo ali e às vezes prejudicar o nome da empresa. Fiquei com medo de deixar insegurança nos funcionários. Foi um período super difícil. Eu passei E dois aqui em meses chorando BH a gente tem uns costumes meio interiorano, né? Disso mesmo, de nossa, muito. você viu, Maria Clara saiu da Bolo Nosso, tá quebrando. Muita quebrada. É exatamente assim. Ninguém pode pensar assim, não, menina. Às vezes ela ficou milionária, vendeu a marca dela, enfiou um dinheiro no bolso e tchum, vazou. Porque se você fala isso no mundo empresarial, se você fala isso lá em São Paulo, a pessoa fala, eita, com a grana, tá podendo, hein? Se você fala aqui em Belo Sucesso. Horizonte, é outra história. Não, aqui eu tinha pavor. Eu falava, gente, porque você sabe disso, pô, você sabe do que eu tô falando, né? As pessoas elas Sim. acham assim, quebrou. É a única opção da pessoa sair de uma empresa. E assim, e foi muito legal esse processo, assim, na época, né, da venda da Bolo Nosso. Aí eu contratei uma empresa para avaliar mesmo, né, o valor de mercado da empresa, avaliar a marca e tudo mais. E aí eu tenho também uma experiência muito legal com isso, que a gente vendeu ainda por um valor acima, um pouco acima do que era o valor de mercado que eles apresentaram para a gente na época, pelo nosso nome. Então, assim, eu adoro falar assim, dessa construção de marca, é uma coisa que me encanta muito, porque, gente, tudo que a gente tem é nosso nome. Não é ativo Com físico certeza. que uma empresa vive, não. E Então, eu aí acho foi muito bom isso. isso, Maria Clara, até para quem está ouvindo a gente, para pensar que às vezes a gente fala de inovação e as pessoas pensam em iPhone, né? Que inovação está somente ligado Só isso. à tecnologia, à base tecnológica, etc. E a Bolo Nosso, ela foi vendida com um valor de mercado, ela era uma empresa, então, inovadora dentro do mercado dela, obviamente, e você não Uhum. vendia nada mais do que bolo. Bolo. O bolo de melhor qualidade possível, o bolo com sabores diferenciados, naquela embalagem linda, né, que você vendia, que eu tive a oportunidade de comprar na época, e, mas era bolo. Então, eu acho Bolo de importante. bolo, viu, Pam? Bolo de tomar café, não é Bolo de bolo tomar de festa, café. não. Bolo É, de bolo. exatamente. É, assim, isso é bem importante das pessoas que estão ouvindo aqui pensarem que tem como você ser uma marca inovadora exatamente com o produto que você está fazendo, Exatamente. seja E ele qual assim, for. né? E toda essa trajetória que eu conto, assim, hoje eu vejo, né? Se fosse a Maria Clara com a experiência da Maria Clara empreendedora e profissional de hoje, eu teria um posicionamento, às vezes, de preço muito diferenciado, principalmente depois que eu aprendi como faço as contas, né? Mas ainda assim, na época, a gente tinha um ticket médio, o nosso produto era. Eu poderia, pelo meu posicionamento de marca, cobrar mais caro, mas o nosso ticket médio era R$ 35. Olha para você ver. E eu faturava R$ 60.000 de bolo por mês. É. A gente vendia, era um desespero. Se colocasse a gente sentado na vitrine, o povo queria levar até a gente. Saía tudo, né? Saía tudo. Tudo.
tudo. Minha produção era diária, a gente produzia. Claro que numa segunda-feira eu vendia 60 bolos e numa sexta eu vendia 250. Essa é a Aham. dificuldade da gente, né? Do pequeno empreendedor aí, que a gente com Exatamente com a produção mesma artesanal. equipe, né? Exatamente, com a mesma equipe. Porque se eu coloco um monte de gente para ajudar na sexta, chega na segunda, tá todo mundo à toa. Aí depois disso, você se aventurou na criação de conteúdo digital, que você já falou que era uma coisa que você já tinha vontade, e viveu exclusivamente disso por um tempinho. Como é que foi esse período? Ô, Pan, aí nessa virada de chave aí da Bolo Nosso, eu tinha começado uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, mas eu sempre esperei o momento certo, que eu já tinha começado a dar curso de bolo, porque nessa altura do campeonato eu já tinha estudado, aí eu já era uma especialista em bolo já, né? Quando eu comecei a dar curso. E aí quando veio, os cursos eram presenciais, né? Ainda pela Bolo Nosso, mas aí quando veio essa oportunidade de fazer essa migração, eu decidi, isso foi em setembro de 2021, não, 2019. Eu decidi, falei, quer saber, eu vou criar, né, eu vou fazer um Instagram, vou começar a produzir conteúdo, eu já tinha uma ideia que eu queria, né, futuramente colocar para fazer cursos online, né, colocar isso aí disponibilizado online, e vale dizer também que em 2019, na época que eu comecei a fazer isso, a internet não era isso que é hoje, então eu Estamos também fui falando uma de das primeiras pré-pandemia. pessoas. Aham, eu fui uma das primeiras pessoas a entrar para fazer isso, né? E aí foi muito também legal isso que aconteceu, porque eu comecei, já tinha criado o papo de bolo, já tinha estudado o que eu pretendia com o meu conteúdo, como que eu ia me posicionar em relação aos cursos, né? E aí a pandemia veio em março de 2020. Então, ou seja, eu já tinha 6 meses de um trabalho de uma empresa digital estruturada, né? Então eu já estava na frente do que muita gente que teve que chegar depois. Sim, com Você certeza. até lembra, porque na época eu te convidei, a gente fez um curso juntas, né? Você fez um módulo financeiro do curso. E foi muito legal isso também, porque assim, em 2020 foi um ano que eu ganhei muito dinheiro. Sim. Muito mesmo. Porque, né, eu estava estruturada para o que veio. Eu não sabia do que estava vindo, mas eu estava estruturada para o que veio. E aí eu fiquei com isso, exclusivamente no online, foram quase 2 anos, né? Só trabalhando com o papo de bolo, mas a Durante gente esse período, realmente você foi mais uma vez inovadora de novo, né? Você começou um projeto online quando é, as pessoas do seu setor, porque se a gente está falando de bolo caseiro, a gente está falando de pessoas que antes de 2020, em sua grande maioria, não eram digitalizadas, não eram. né? E aí, ainda assim, você foi para a internet criar conteúdo, puxando esse povo, puxando uma demanda. Começou a pandemia, você formatou um curso, me convidou. Foi o primeiro curso online que eu gravei, antes mesmo do meu, foi o seu. Que Você, inclusive, me legal. ensinou muita coisa de curso online, porque eu tinha bastante preconceito com curso online antes. Olha só, veja bem. E hoje em dia eu acho a melhor É coisa do mundo. a melhor coisa. E para a gente, como consumidor, então é melhor ainda, né? Quanta oportunidade de ensino a gente tem que antes a gente não tinha. Como é que foi esse desafio de viver o online naquele momento que a gente estava naquele mundo louco de início de pandemia, né? De pandemia mesmo, que ninguém estava 100% saudável. Mas você, como você disse, você teve ali, ganhou muito dinheiro, porque você teve um crescimento meteórico naquele 2020 e tal. Como é que foi isso para você pessoalmente? Como é que você viveu aquilo ali? Olha, eu te confesso assim que eu fui privilegiada, muito privilegiada nisso, porque assim, aquela ruptura de vida que foi emocionalmente tão pesada para as pessoas, eu já tinha feito essa migração da minha vida também. Eu não falo de empresa, eu falo de Maria Clara, 6 meses antes. Eu também era uma pessoa que eu saía para trabalhar todos os dias, que eu lidava com aquele monte de gente todos os dias, mas como eu saí de um negócio físico e fui para um digital, já tinha 6 meses que eu já tinha mudado a minha rotina, eu já trabalhava de casa, eu já tinha montado um escritório, porque antes eu não tinha em casa um escritório. Então eu já tinha montado um escritório confortável para eu trabalhar, eu já tinha a minha rotina de trabalho estabelecida, sabe? Então, eu acho que até por isso também que eu tenha tido tanto sucesso também quando veio isso tudo da pandemia, porque não só a minha empresa estava estruturada já para aquilo ali, como emocionalmente eu também estava estruturada para aquilo ali.
Então, de mudança da minha vida, em termos de rotina, não foi uma coisa radical, Sim, né? Eu já estava em entendi. casa. Então, assim, e aí, para mim, para te falar a verdade, foi assim, não gosto de falar que foi bom, não, porque nada daquilo ali que a gente viveu foi Pode bom, ter né? sido Então, bom, vou, é. vou colocar entre aspas, um bom entre aspas, que acabaram com todas as distrações da vida, né? Porque de repente estava todo mundo exclusivamente em casa. Então eu me dediquei muito para estudar também, sabe? Eu estudei muito mercado digital, contratei na época uma empresa que trabalha comigo até hoje, que é uma empresa de tráfego pago, que é a 2B, né? E, enfim, né? Então, assim, eu mergulhei dentro daquilo ali, sabe? 100% para. Então, assim, para mim foi bom. Em termos de trabalho, de empresa, e acho que também foi bom que eu fui uma pessoa que não fiquei surtada, né, emocionalmente falando, na pandemia. Acho que por isso tudo, foi muita coisa acontecendo na minha vida. E aí você viveu exclusivamente Papo de Bolo, concursos online e tudo mais, esses projetos, até 2021, quando você inventou outra empresa. Outra empresa. Antes disso, né, eu falo assim, eu adoro trabalhar com digital, é uma coisa que eu acho muito legal. Eu acho muito legal, assim, a gente fica meio não, completamente sem barreira, né, Pam? Porque você pode estar É, aí da sua casa sentadinha, a gente pode estar com uma pessoa escutando a gente aqui do outro lado do mundo. Ela pode estar comprando um material seu do outro lado do mundo, assistindo um curso, uma palestra. Então, isso é uma isso coisa muito mesmo. legal. E a gente consegue se aproximar das pessoas, mesmo virtualmente. É uma coisa que eu sempre gostei muito. Mas, aí vamos agora o papo de vida também, né? No início de 2021, eu comecei um processo emocional muito pesado na minha vida, que foi quando eu comecei a discutir a possibilidade de um divórcio. E aí Sim. eu falo que eu acho que a dificuldade na vida, ela, né, em qualquer trabalho a gente tem, mas eu acho que uma dificuldade de você estar trabalhando num mundo digital que depende de você, da sua criatividade 100% exclusivamente, depende da sua imagem. Quando a gente não está bem, esse não é um processo, na minha experiência, não foi um processo que funcionou no digital. É, realmente. Então, Eu acho muito desde o difícil o digital início, funcionar sem a gente, né? Não... eu acho muito difícil, porque a gente é uma estrutura pequena, né? Se a gente fosse sei lá, desses criadores grandes que tem toda uma estrutura de equipe por detrás, eu Sim. acho que pode até funcionar um pouco melhor. Mas eu tava assim, com o meu emocional completamente destruído. E aí, assim, antes de eu começar a Matula, né, foram alguns meses tentando coisas novas no Papo de Bolo, 100% de tudo foi um fracasso, foi super mal sucedido. Porque não tinha como ser bem sucedido mesmo. Eu não estava conseguindo entregar nada, né? Tava muito mal mesmo. E aí veio essa sementinha de novo em mim, né? Eu sou uma pessoa inquieta, acho que já deu para perceber. Sim, com E aí me certeza. veio, com certeza. E aí veio essa sementinha dentro de mim de assim, falei, gente, eu não quero exclusivamente. Hoje eu não quero ter uma dedicação exclusiva para nada na minha vida. Depois de todas essas lições que eu tive, sabe? Assim, de vivência mesmo, coisa pessoal minha. Então aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, eu quero continuar com o digital, uma coisa que eu gosto de fazer, né? Que eu tenho prazer, eu faço bem, mas eu não quero que isso seja uma exclusividade na minha vida. E foi aí por isso que a gente decidiu voltar, decidi de novo voltar para o mercado aí físico, vamos dizer assim, que a gente abriu a Matula em setembro de 2021. E de novo em sociedade e agora com uma amiga. Como é que foi isso para você? Como é que vocês sentaram e conversaram toda a ideia? A Matula é linda, tem identidade visual linda também, toda uma ideia fechadinha. Como é que vocês chegaram da sementinha da ideia até o dia que inaugurou a Matula? Como é que foi essa Até o conversa? dia que inaugurou. A Carol, eu para falar da Carol, meu olho até enche de água, porque a Carol, assim, um dos melhores presentes que eu ganhei na minha vida. A gente já era amiga, uma amizade super recente, mas aquela coisa que a gente tem uma identificação com algumas pessoas que a gente não consegue nem explicar, né? E nesse meu processo emocional todo, ela estava passando por exatamente a mesma coisa. E também, não só dentro da família, né, e do casamento dela, mas como também dentro dos questionamentos profissionais dela. Ela também vinha de um restaurante que tinha fechado com a pandemia, estava só no digital, estava também estafada do digital e queria voltar com alguma coisa física. E a gente começou a conversar da possibilidade de montar alguma coisa.
Primeira coisa, que foi, acho que a coisa que mais me deu medo, assim, de sociedade, porque eu falei, gente, eu gosto tanto dessa menina. Se esse trem der ruim, eu ainda vou perder uma grande amiga. Pois é, a Não gente vê isso só vai dar acontecer ruim, às vezes. mas isso acontece não é às vezes, eu acho que até com frequência, viu, o Pam? Mas isso foi uma coisa que eu tive muito medo. E depois, assim, a gente começou a discutir, assim, o que seria também um projeto para encaixar na nossa vida. E aí, como a gente está falando de um papo de trabalho, hoje, em todas as consultorias que eu dou, todo mundo que eu converso com a empresa, eu falo, assim, que a Matula, ela veio num momento, numa maturidade, em termos emocionais de trabalho, porque desde o início eu falei com ela, eu falei, amiga, a gente tem que pensar em uma coisa que se encaixe na nossa vida. A gente tem que ter uma empresa que encaixe no que a gente quer, no que a gente pretende do nosso estilo de vida. Por que que eu falo isso? Eu e a Carol, a gente não gosta dessa rotina de estar com horário comercial. Então, ela sabia que ela não queria restaurante, eu sabia que eu não queria loja. A gente tem os nossos projetos digitais que a gente ama fazer, que a gente gosta de dedicar tempo para isso. Então, a gente não podia ter uma empresa, a gente não podia chegar nós duas e falar assim: vamos montar um restaurante. Não era o que ia encaixar no nosso negócio. Eu tinha pavor de trabalhar sábado. Opa, me coloca para trabalhar sábado e domingo, hoje eu trabalho sem problemas. Mas tem que ser uma coisa pontual. Não me fala que todo sábado eu tenho que estar lá abrindo loja, não, porque não era uma coisa que eu queria na minha vida. E é Então, maturidade mesmo você ter esse checklist, né? Pontuar. Eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso, não quero isso. Mas ainda assim eu quero empreender. Vamos abrir eu um quero ter um negócio que encaixe negócio. nisso? Exatamente. E essa foi a nossa discussão até a gente entender. Aí a gente estava num cenário começando a sair da pandemia, com essa coisa do delivery muito forte, né? As pessoas cada vez menos cozinhando em casa e comprando coisa de fora. Então, quando a gente pensou na Matula, a gente meio que pegou todas as experiências que a gente tinha tido do que era negativo, e a gente falou assim: então vamos pegar o negativo e vamos fugir deles. Primeira coisa é atendimento direto ao público. A gente já fugiu dele. O meu negócio hoje é online. Ele vende de segunda a segunda. Ele está num lugar que é uma dark store, né? Que entrega, eles recebem o pedido lá. Então, assim, não depende de mim nem de funcionário meu para ele funcionar. A gente fugiu disso. Uma dor muito grande minha na Bolo Nosso. Minha produção era diária, o meu produto era altamente perecível. Então, eu falei, eu não quero isso também. Como que a gente vai resolver isso? Produto congelado. Um produto congelado tem 6 meses de validade. Não quero trabalhar sábado de jeito nenhum. Um produto congelado, eu posso ter uma produção estendida, mas que seja só de segunda a sexta. Eu tenho como girar estoque. Então, a gente veio meio que pelo contrário, né? A gente sabe o que a gente não queria E para a foi gente montando em formatar cima disso. a nossa ideia. E aí foi exatamente assim que a Matula surgiu. E aí a gente, né, a gente ainda tem, ela está muito longe de ser o que a gente programou para ela, né? Porque justamente eu e Carol, a gente tem muitas outras, né, trabalhos e outras tarefas, então infelizmente a gente não consegue dedicar para ela tão exclusivamente. E é claro que eu não vou ser hipócrita aqui de falar. Se você dedica exclusivamente, o seu negócio cresce muito mais rápido, muito mais estruturado, né? Mas foi uma escolha que a gente fez, né? Essa escolha do devagar e sempre, porque a gente não queria abrir mão das outras coisas. Mas também uma história muito legal, assim, de tudo como a gente conseguiu estruturar, como conseguiu colocar a marca, né? Maria Clara, eu acho que quem está ouvindo já percebeu o quanto sua vida pessoal foi moldando as suas empresas, o seu jeito de fazer, o jeito de não fazer, etc. Você acha que você esse respeito que você vem tendo com você mesma, ele veio de maturidade, psicólogo, mãe? O que que você acha que fez você se conhecer tão bem e se respeitar assim no empreendedorismo? Nossa, o Pan, eu sou assim, eu sou, como eu falei, eu sou inquieta e eu sou uma pessoa inquieta muito em termos pessoais e espirituais também, sabe? Eu sempre fui muito questionadora, assim, dos objetivos mesmo, por que que a gente está aqui, o que que a gente está contribuindo para esse mundo, o que que a gente tem que aprender. Então, isso tudo foi uma coisa que sempre fez muito parte da Maria Clara. E todos os processos pessoais que eu passei, que em 2021 eu falo que eu visitei o fundo do poço e eu ainda enfiei uns 10 metros para baixo do fundo do poço, porque foram processos emocionais e pessoais muito desafiadores.
eu acho que isso tudo que me ajudou a ser essa pessoa forte que eu sou hoje mesmo, sabe? Sim. E de conhecer as minhas limitações, eu tenho várias, de saber o que que eu quero, o que que eu não quero. Eu aprendi a me posicionar pelo que eu quero e também pelo que eu não quero. Então, acho que foi um processo muito difícil de autoconhecimento, que eu acho que, infelizmente, a gente, como ser humano, ele só vem depois que a gente conhece o fundo do poço. Infelizmente, eu falo isso, mas eu acho que é isso que é uma mola propulsora muito forte, sabe? E aí eu procurei, né? Eu passei por um período difícil, que eu passei por tratamento médico. Eu sou muito pessoa mística, né? Já falei que eu sou pisciana. Então, assim, faço todas as minhas terapias holísticas, pensáveis e inimagináveis. Então, assim, eu cuido muito de mim, ainda hoje, né? Porque a gente às vezes cuida da gente quando a gente tá mal, mas hoje eu tô super bem e eu continuo cuidando de mim. É, dá para perceber mesmo, porque você está muito plena em relação a quem você é, para onde você quer ir. Isso só quem que se cuida mesmo que consegue saber, né? Sim, sim. E a gente tem que estar bem, Pamela. Não adianta a gente querer que a nossa empresa prospere, não adianta a gente querer que o dinheiro entre. Gente, eu aprendi tanto isso, assim, né? Como que a energia mesmo, e dinheiro é uma das energias mais fortes que existem, né? Enquanto a gente tem medo dele, ele não vem, não. Hoje também você exerce uma outra função, que é ser consultora do Sebrae, e você está viajando Minas Gerais para os interiores aí, conhecendo empreendedor de tudo quanto é lugar. O que que você tem aprendido em relação ao jeito de empreender do povo de Minas, das mulheres? Como é que tá esse empreendedorismo por aí? O que que você tira disso tudo? Ô, Pão, hoje uma das coisas que eu mais gosto de fazer, de tudo que eu faço de trabalho, é esse trabalho com o Sebrae, que é uma coisa que me enche muito, assim, do meu propósito de vida mesmo, sabe? Eu acho muito bonito a gente poder contribuir com o trabalho de alguém, porque trabalho é sagrado, é dignidade, né? O trabalho é a coisa mais, uma das coisas mais fortes, eu acho que existem na nossa vida, é o nosso trabalho. Então, eu sou muito grata por poder contribuir com isso. E eu vejo, assim, respondendo primeiro a sua pergunta, eu vejo que grande parte dos empreendimentos, de pequenos empreendimentos de gastronomia, estão ligados a mulheres, e uma parte maior ainda são mulheres que têm a mesma situação e a mesma história da minha mãe, que começaram, às vezes, por um aperto financeiro, que começaram por não ter, às vezes, um posicionamento de mercado, não conseguir, né? Enfim, todos esses problemas aí que a gente já sabe que a gente tem enquanto sociedade. E é muito legal ver o trabalho do Sebrae. Aí eu vou falar especialmente pelo trabalho que a gente faz aqui em BH com elas na gastronomia. Deixar meu grandíssimo beijo aqui para Simone e para o Renato, né, do Sebrae, eu sou muito fã deles e é um trabalho muito lindo mesmo. Eu trabalho com o Sebrae tem 2 anos, agora em setembro fez 2 anos, né? No meio desse tanto de coisa, em 2021 ainda veio o Sebrae na minha vida. Nossa. É, muita coisa. Assim, eu comecei a acompanhar meninas do Elas na Gastronomia. Para quem não sabe, o Elas na Gastronomia é um braço do Sebrae, né, do Prepara Gastronomia, que trabalha exclusivamente com mulheres pequenas empreendedoras da área da gastronomia. E a gente vê meninas que a gente acompanha aqui desde, né, de 2 anos para cá, que começaram em casa completamente pequenininhas e sem ter nenhuma noção assim de organização de processo, de marca, de financeiro, que era uma coisa muito mesmo amadora. E a gente vê várias das meninas hoje, nossa, olha aqui, eu até arrepio. A gente vê as meninas hoje, elas são empresárias, elas têm empresa, elas faturam, elas sabem como é que elas vendem o produto delas. Eu vejo, a gente morre de orgulho. Hoje tem meninas que antes viviam só de evento e de feira, e hoje elas conseguem chegar num sábado, atender 3 eventos diferentes, porque elas têm equipe para mandar para cada evento. Então, assim, a diferença que o Sebrae faz na vida das pessoas é uma coisa muito linda. É muito lindo de ver. O que que o acesso à informação proporciona, né, Maria Clara? Proporciona assim, né? E aí a gente sabe, a gente é mulher, né, Pamela? A gente sabe que isso não é só dinheiro, né? A gente sabe do empoderamento e da liberdade que isso traz na vida de uma mulher, né? É, Dela saber que ela significa. dá conta, dela ter uma empresa, dela ter uma profissão, dela não se submeter. Então é muito É bonito. liberdade, né? É liberdade em todos os sentidos mesmo. Duas coisas que eu tenho aprendido demais com o empreendedorismo é que, de fato,
o empreendedorismo, ele é liberdade, muitas vezes liberdade financeira, que proporciona outras coisas, e o quanto o empreendedorismo feminino, ele nasce muito de ruptura. E essa ruptura pode ser um divórcio, pode ser um parto, pode Uhum, ser uma formação, mas as mulheres elas passam a empreender muito pós-ruptura. E aí elas uhum, empreendem com muita força, né? Isso uhum. acontece muito. E é maravilhoso ver essa força delas, mas também a gente tem que pensar que algumas coisas não é força, é jeito. Então, só força não basta. Então, tem que ter essa Não força basta. mesmo, mas tem que ter acesso à informação. Maria Clara, e dentro Exatamente. desses anos todos, desses vários empreendimentos e jeito de trabalhar, tem alguma coisa que você fez que você não faria novamente, que você pontua assim, isso aqui eu não faria? Quando a Maria Clara, nos primeiros anos de empreendedora, super natural isso, eu era muito insegura. E assim, e eu sou uma pessoa indecisa, apesar de eu ser tão assim, eu sou uma pessoa de natureza indecisa. E toda decisão que eu tinha que tomar, eu tentando tomar a melhor decisão, eu sempre ficava, protelava, que eu pensava, não, se eu fizer isso, mas aí eu vou descobrir essa parte, isso aqui pode dar errado, então eu não vou fazer isso não, acho que eu vou fazer isso. Então eu ficava criando aquele monte de cenário para tentar tomar a melhor decisão. E aí eu acho que eu aprendi isso na minha vida, que decisão boa é decisão tomada. Se você errou, você vai lá e Sim. corrige o percurso. Não fica com medo, não. Vai, não se martirize se você tomar uma decisão errada, porque nesse mundo de empreender a gente aprende errando, infelizmente, Tem que né? fazer, né? Tem que fazer. Então, eu acho que é uma coisa que eu aprendi isso. Hoje, eu prefiro tirar a situação. Não gosto nem de falar da palavra problema, não. Eu gosto de tirar a situação do meu caderninho de lista. Tira. Se você tomou uma decisão errada e tem que refazer, refaça, mas tira aquilo ali da sua frente. Muito bom, também penso assim, também penso assim. Apesar de que eu não sou indecisa, não. Eu tomo a decisão e vou lá e faço, assim. Não costumo demorar, não. Mas eu acho que enquanto eu não tomo uma decisão, isso tira a minha paz. Dou conta de fazer É mais nada. terrível, aquilo não sai da cabeça da gente. E tem alguém ou alguéns que você hoje vê como pessoas, mentores, influências, que você gosta de seguir, não só pelas redes sociais, mas seguir na sua vida, que te influenciam, seja com informação, com tomada de decisão, algum nome que você queria contar pra gente? Olha, não tô falando isso porque eu tô na sua frente, não, mas você é uma pessoa que eu admiro demais. Eu sempre falei isso com você. Eu acho muito lindo a forma como você traz esse assunto na vida da gente aqui enquanto sua comunidade, porque eu acho muito legal, assim, o assunto dinheiro sempre foi uma coisa muito tabu, né? Então É, eu acho muito legal o tanto que você traz isso para um universo simples. Eu acho que é o que eu mais te admiro, que você coloca isso numa simplicidade muito legal de um assunto que para muitos de nós é muito complexo. E admiro muito também como você traz isso para um universo feminino, né? Porque isso nunca foi, vamos dizer assim, um lugar de mulher falar de dinheiro, né? E ai, isso é muito legal, obrigada. assim. Mas é muito legal, Emocionada. pode ficar, porque eu tenho certeza que todo mundo vai concordar com a minha fala. Obrigada. Nossa, é uma luta tão grande, né? Você falou uma coisa que eu me identifiquei muito, que você falou que as mulheres que você está conhecendo aí pelo interior de Minas empreendem muito como sua mãe. E a minha mãe empreendeu muito quando eu era criança. Minha mãe fez salgado, minha mãe teve marmitex. E todas as vezes que eu vou falar alguma coisa na internet, seja em curso gravado, seja em palestra, onde for, eu sempre penso assim, como que eu falo de um jeito que a minha mãe entenderia? E é isso que eu Isso é muito busco. legal. É isso que eu busco o tempo todo, assim. Eu penso Muito lá na legal. minha mãe, né? Minha mãe hoje tem 73 anos, não empreende mais, enfim. Mas quando ela era uma empreendedora, ela entenderia isso aqui que eu tô falando. E eu posso dizer para você que quando eu comecei a criar conteúdo na Faço as Contas, eu não sabia falar com a minha mãe. Eu não sabia falar com a minha mãe, porque eu sou administradora, então, né, a gente traz essa bagagem acadêmica, meio Sim, pedante, né? E aí eu fui aprendendo a falar com a minha mãe e automaticamente com a minha comunidade, muito recentemente, assim, diariamente eu faço sobre esse os exercício. assuntos.
Ô, Pan, e aí ainda vou acrescentar uma coisa nisso que você fala, que eu estava até pensando, engraçado, pensando nisso hoje também. Isso é uma coisa muito legal que eu acho que a internet trouxe pra gente, e é claro que a gente, e a nossa maturidade vai trazendo isso pra gente também. Mas a gente sempre, enquanto mulher também, né, que a gente sempre tem um papel de tentar se reafirmar muito maior né, do que homens, do que outras pessoas, a gente acaba achando que para a gente ser respeitada e para as pessoas verem a nossa posição ali, enquanto que a gente fala, que a gente tem que ter uma postura XYZ, que a gente tem que ter um tipo de roupa XYZ, que a nossa linguagem ela tem que ser XYZ. E eu, durante muito tempo, eu levei isso para minha vida, sabe? E hoje eu vejo, assim, que graças a Deus eu cheguei num ponto profissional que eu acho que um dos meus grandes diferenciais também é esse, que eu consigo comunicar com as pessoas e levar o que eu preciso levar para elas, falando do jeito que eu falo, falando gíria, falando palavrão, que de vez em quando eu solto uns palavrão também, entendeu? Então, assim, é muito legal a gente ver isso, que no fundo a gente tem que estar passando uma linguagem que seja a nossa verdade, a gente não precisa estar ali nas palavras difíceis. Afinal de contas, a gente não fez concurso público, a gente não precisa ficar lá escrevendo tudo no pé da letra. Exatamente, isso mesmo. Eu também já me confundi, assim, pensando, eu tenho que vestir tal roupa, eu tenho que usar tal cabelo. Isso já foi uma questão para mim, assim, de eu pensar, mas eu vou aparecer na internet assim. E hoje em dia, cada dia mais, eu apareço assim, do jeitinho que eu sou, porque é É isso isso aí. mesmo, e pronto, e acabou. Maria Clara, além de tudo que você já falou, que você já ensinou aqui, abriu sua história, você quer deixar um recado para minha comunidade, para essa mulher empreendedora? Eu quero deixar um recado de força mesmo. Que a gente que é mulher, a gente tem uma força dentro da gente que é uma coisa da natureza mesmo. É todas as mulheres, é uma coisa muito assim impressionante. E eu sei que muitas vezes a gente passa por fases que a gente esquece até da nossa força, né? Que a gente tá tão para baixo, né? Passando por períodos ou então, enfim, né? Situações. Mas nunca deixe de acreditar na sua e de saber que você pode recorrer dela quantas vezes que for. Porque se a gente cair 10 vezes, a gente levanta 15. Levanta 11, não, porque 11 é pouco. Maravilhosa. Muito obrigada por tudo que você falou até aqui. E quem escutou a gente até aqui, saiba que eu vou deixar os arrobas da Maria Clara, porque são alguns lá no meu feed. Caso você não a conheça ainda, tá perdendo tempo, vá segui-la. Eu amo acompanhar as aventuras de Maria Clarinha. Segue mesmo, gente. Vamos fortalecer o conglomerado, porque nós temos um império a construir, né, Pam? Isso. E provem a matula, que é uma delícia. Já tive a oportunidade de comer. É E isso. parabéns por tudo, viu, Maria Clara? Obrigada mesmo. E até o próximo episódio. Tchau. Obrigada, querida. Amei participar. Um beijo. Tchau. Um beijo.